Olá, turma! O nosso terceiro encontro do componente de estatística, onde iniciaremos resolvendo essa questão envolvendo as medidas de tendência central que já estudamos anteriormente. Nós temos então dados populacionais de duas equipes esportivas com relação à massa em quilograma dos integrantes dessas equipes. Bom, na equipe A gente tem esses valores: 60 quilos, 65, 70, 75, 80. Para a gente calcular a média, nesse caso, somamos todos os valores, que vai nos dar um valor de 350, e dividimos pelo número de integrantes, que é igual a 5. Isso vai nos dar uma média de 70 quilos. De forma similar, calculamos aqui. Somando esses valores, chegamos num total de 350, que dividido por 5 nos dá uma média de 70 quilogramas. Então, a média da equipe A e da equipe B é a mesma. Em média, os integrantes da equipe A e os integrantes da equipe B têm massa igual a 70 kg, tem massa de 70 kg. Bom, a mediana eu olho para o valor central, que está nessa posição. Então, tanto a mediana da equipe A quanto a equipe B, a mediana também vai ser de 70 quilos. Ou seja, metade dos integrantes pesam 70 quilos ou menos, metade pesam 70 ou mais. Em moda, não existe nenhuma das duas equipes. Eu deixei esse exemplo aqui para vocês fazerem em casa essa questão. Porque muitas vezes só as medidas de tendência central, elas não são suficientes. Por quê? Porque olhando os dados, a gente percebe quão mais homogêneo, quão mais parelhos são os dados da equipe B. Né? O menor valor que a gente tem é 68, o maior é 72. Então, assim, os atletas, eles possuem massas muito semelhantes. Já na equipe A, a gente tem uma disparidade maior, né? A gente vai ter de 60 a 80 quilogramas. Então, vejam, é 20 quilos de diferença, né? Enquanto que na equipe B a gente tem um intervalo de 5 quilos ali, né? Então, assim, tem uma diferença bastante grande, uma diferença de 4 quilos, né? Na verdade, a gente considerar do 68 ao 72. Então, a gente tem uma diferença muito pequena. Só que quando a gente olha só para as medidas de tendência central, muitas vezes esses valores eles passam desapercebidos. E aí entram então as medidas de variabilidade, que vão nos indicar qual é o grau de dispersão que eu tenho dentro dos meus valores. E aí a gente tem então a variância, né, que ela é baseada na diferença de cada valor com a média elevado ao quadrado. Porque a gente viu na semana passada, quando a gente falava das propriedades da média, que se eu só faço a diferença de um ponto da média e somo todo mundo, isso vai me dar zero. Então, para que isso não acontecesse, né, se usa essa ao quadrado para variância. Só que ela acaba se tornando um valor muito um valor muito abstrato, né? E aí então a gente não utiliza muito o cálculo de variância. O que a gente utiliza é o desvio padrão. O que vai ser esse desvio padrão? Ele é, na verdade, a raiz quadrada da variância. Então, para a gente resolver essa questão, né, dos valores elevado ao quadrado, depois de calcular a variância, a gente extrai a raiz quadrada. E essa raiz quadrada da variância vai nos dar, então, o desvio padrão. Bom, e o desvio padrão, ele nos dá essa ideia de afastamento médio de cada valor com relação à média. Então, ele nos dá essa ideia da dispersão, o quão afastados os dados estão da média. Bom, para calcular isso, então a gente tem, né, a variância, a definição dela é aquilo que a gente falava antes. Então, a diferença de cada ponto em relação à média, o somatório desses valores elevados ao quadrado dividido pelo número de elementos. E quando falamos da amostra, esse número de elementos ele é -1, tá? Para ter uma maior aproximação é feito esse ajuste. Porém, esse cálculo ele acaba sendo muito trabalhoso por vários motivos. Primeiro, porque ele é bastante exaustivo, eu preciso fazer todas essas diferenças, elevar as diferenças ao quadrado, somar todas elas e dividir pelo número de elementos.
E outra, porque nem sempre o valor da nossa média é um valor exato. Às vezes pode ser um número decimal. Quando eu aproximo, uso 2, 4 casas decimais, eu acabo perdendo dados. E com isso, lá no final, eu posso ter uma diferença significativa. Então existe, né, um cálculo que ele é, menos trabalhosa, digamos assim, né, para a gente resolver então a variância. Em consequência, né, fazendo a raiz quadrada, nós calculamos também o nosso desvio padrão. Aqui está com só no formato da variância amostral, né, mas no sentido da população a gente calcula, né, com o sigma ao quadrado, e aí a diferença vai ser, claro, né, aqui eu vou ter os valores de x ao quadrado, n, a média aqui ao quadrado, tem um tracinho na média aqui, né, a média ao quadrado, e dividido aí pelo n, né, eu não vou precisar fazer aquele n menos 1, tá? A gente vai calcular, então, agora aqui, para aquela situação que a gente fez antes, para as equipes A e B, vamos calcular o desvio padrão para a gente notar se aqui aparece um indício de quão mais coeso é um grupo do que o outro, certo? Bom, as médias a gente já tem, né? De ambos os grupos é igual, que é 70, e o número de elementos, que é 5, certo? Então, a gente vai calcular. Bom, o que que eu preciso? Eu preciso aqui, ó, o somatório do x ao quadrado. O que que é isso? Eu tenho que pegar cada valor, elevar ao quadrado. Pego esse valor, elevo ao quadrado. Esse ao quadrado, esse ao quadrado, esse ao quadrado e somo todos eles. E isso vai ser o meu somatório do x ao quadrado. Depois eu pego n, que é o número de elementos, e multiplico pela média também elevada ao quadrado. Subtraio eles e divido pelo n, certo? É isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai resolver, né? Então, para a equipe A, nós temos aqui os valores para a equipe A. Então, a gente vai ter 60 ao quadrado, 3.600 mais 65 ao quadrado, 4.225, mais 70 ao quadrado, 4.900, mais 75 ao quadrado, 5.625, mais 80 ao quadrado, 6.400. Somando todos esses valores, a gente chega no total de 24.750. Isso, né, a gente vai ter, então, lá na nossa fórmula. Então, sigma ao quadrado vai ser o somatório de todo esse povo aqui. 24.750 menos, e ali a gente vai ter 5 vezes o 4.000, 70 ao quadrado aqui, né, que é 4.900. Então, 5 vezes o 4.900, a gente vai ter um total de 24.500. Isso tudo dividido por 5. Certo? Bom, então a gente vai ficar aqui. 24.750 menos 24.500, isso vai nos dar 250 dividido por 5, que é igual a 50. O nosso desvio padrão, então, vai ser a raiz quadrada de 50, que vai ser igual a 7, aproximadamente 7,07. O que que significa esse desvio padrão? Que os nossos dados, eles se afastam da média em torno de 7,07, certo? O que que isso significa? Que eles estão bem afastados da nossa média. Bom, para a gente ter um comparativo melhor, vamos fazer isso para a questão B, para a equipe B. Então, para B, a gente vai ter os somatórios ali, né? É o 4,624, o 68 ao quadrado, o 69 ao quadrado, 4,761. Gente, como é que a gente faz o quadrado? Ah, daqui a pouco alguém está se perguntando aí. Na calculadora, a gente tem o botão do quadrado, tá? Quando tem aquele, deixa eu ver se eu abro aqui minha calculadora para mostrar para vocês. Então, aqui na calculadora, né, como é que a gente faz? É uma calculadora científica,
ela vai ter esse botãozinho aqui do x ao quadrado. Ela já eleva os valores ao quadrado automaticamente. Basta eu colocar aqui, ó, por exemplo, 65 ao quadrado, ele já vai me dar, desculpa, o 65 eu fiz adiante, são 4, 2, 2, 5. Eu queria ter feito o 69, que a gente está fazendo, né? 69 ao quadrado, ele já me dá o 4.761, certo? Ah, professora, eu não uso calculadora científica. Bom, então a gente pode calcular o que é o quadrado. É um número vezes ele mesmo. Posso fazer 69 vezes 69 e vai me dar ali o valor, certo? Bom, seguindo então, né, para os demais valores. Então, 70 ao quadrado é o 4.900 mais 71 ao quadrado, a gente vai ter 5041 mais o 72 ao quadrado, 5184. Somando todo mundo aqui, a gente fica com 24.510. Eu calculo de forma semelhante. Como a gente tem os valores semelhantes aqui, né? Os semelhantes não, média, o número de elementos é o mesmo, então aqui, para a variância da minha equipe B, eu vou ter 24.510 menos 24.500, que é o mesmo que eu tenho lá, dividido por 5. Bom, 24.510 menos 24.500, isso é 10. Dividido por 5 é 2. Bom, o meu desvio padrão vai ser a raiz quadrada disso. A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Então, aqui está me indicando esse afastamento dos meus valores em relação à média. Percebam que é bem menor do que eu tinha anteriormente. Então, isso está me indicando que os valores eles são muito mais próximos da média do que da equipe A. Então, aquilo que a gente não conseguia perceber de diferença pelas medidas de tendência central, aqui, quando a gente olha para o desvio padrão, esses valores eles passam a ficar evidentes. Eu consigo perceber qual é o grupo que tem os valores mais próximos da média e qual o grupo que eu tenho os valores mais afastados da média, certo? Aqui depois, então, tem uma questãozinha que eu vou deixar para vocês resolverem. Quero vocês calcularem média e desvio padrão, de forma semelhante à questão anterior ali, tá? Depois façam isso, depois ao longo da semana eu gravo um videozinho só de resolução dessa e posto para vocês, mas tentem fazer ela, façam sozinhos para depois vocês na correção encontrarem os possíveis erros, certo? Bom, e a gente pode também calcular desvio padrão quando a gente trabalha com esse tipo de distribuição de frequência. Aqui, então, a gente tem a fórmula adaptada para a distribuição de frequência, né? E aí, claro, aquela tabela que a gente tinha antes, que vinha só até aqui a nossa coluna FX, agora ela está estendida, ela está ampliada para essas outras duas colunas, né? Do x ao quadrado e do fx ao quadrado, que a gente precisa desses valores para calcular a nossa variância e, consequentemente, o nosso desvio padrão. Bom, o que a gente tem aqui na fórmula? Tinha o somatório de fx quadrado. Bom, antes a gente trabalhava com a coluna fx. O que a gente fazia? A gente pegava aqui a nossa coluna f, a nossa frequência, e multiplicava aqui pelos nossos dados, pelos nossos x. Agora, eu preciso dessa minha frequência relacionada com esses carinhas aqui do x, mais x ao quadrado. Então, eu preciso dessa coluna aqui, certo? Eu crio a coluna do x quadrado e depois aqui eu vou fazer f de x quadrado. Vou pegar cada um dos f's da frequência e vou multiplicar pelo x ao quadrado. E vou precisar somar todo mundo. E vou fazer isso menos o número de elementos, o total aqui da minha frequência, vezes a média elevada ao quadrado. E vou dividir, dependendo aqui, se eu estou falando de amostra, por n menos 1, se eu falo de população, por n. Certo? E a gente vai calcular aqui, então. Eu já deixei aqui a tabela um pouquinho, a tabela pronta, porque ela fica trabalhosa de ficar preenchendo manualmente, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como é que a gente chega nesses dados. Essa coluna fx a gente já tinha e a gente precisa dela para a média, porque a gente precisa da média aqui no nosso cálculo, tá? Então, o que a gente faz para chegar nela? A gente multiplica o número de dependentes por número de funcionários. 0 vezes 17, 0. 1 vezes 25, 25. 2 vezes 32, 64.
3 vezes 21, 63. 4 vezes 12, 48. E 5 vezes 8, 40. Somo todo mundo, tenho o meu somatório aqui de 240. Para a coluna do x², o que eu faço? Eu pego os valores aqui da coluna x e elevo cada um deles ao quadrado. Então, 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. E aí eu vou calcular então agora a coluna f de x². Eu vou pegar a coluna aqui do f, vou pegar essa coluna, vou multiplicar esses valores e com isso eu vou chegar nesta coluna aqui. Então, eu vou fazer 17 vezes 0, que é 0, 25 vezes 1, que é 25, 32 vezes 4, que é 128, 21 vezes 9, que é 189, 12 vezes 16, que é 192, 8 vezes 25, 200. Somo esses valores, 734, certo? Bom, agora a gente vai calcular aqui para chegar no nosso valor. Eu vou calcular com vocês tudo pela calculadora, tá? Por quê? Porque quando a gente trabalha com arredondamentos, a gente acaba tendo algumas perdas. A gente vai tentar ter o mínimo de perdas possíveis. Ah, professora, eu não sei fazer tudo na calculadora, eu quero ir anotando. Ok, trabalhem com 4 casas decimais nos arredondamentos dentro dos cálculos, tá? E no final podem escrever a resposta com 2 casas decimais, mas durante os cálculos, se vocês forem ir arredondando, utilizem pelo menos 4 casas decimais, para que as perdas sejam menores, tá? Então, vamos calcular aqui, ó. O que a gente tem? Eu preciso do somatório de fx², isso a gente tem ali, que é o 734. Isso eu vou subtrair de quem? Do n, que é o número de elementos, 115, que multiplica. Eu vou abrir de novo parênteses aqui, tá? Porque eu quero fazer, eu vou calcular a média já aqui dentro para fazer o quadrado dela. Vou abrir, inclusive, duas. Porque para calcular a média, o que eu faço? Eu pego aqui o fx, somatório dele, e divido pelo número de elementos. E isso aqui eu vou ter que levar ao quadrado. Então, eu vou fazer assim, ó, 240 dividido por 115. Fechei um quadrado. Esse resultado da minha média, eu vou elevar ao quadrado. Fechei outro parênteses. E agora, esse 435 aqui, eu vou multiplicar pelo 115. Fecho mais um parênteses. E é esse o resultado do n, que multiplica a minha média ao quadrado. 500,86 e por aí vai. Agora eu vou dar um OK. 233,13. Esse aqui é o valor do meu numerador, tudo que tem ali. Então, eu vou anotar aqui na nossa... Deixa aqui do ladinho, não, pra gente anotar. Deixa eu diminuir aqui. Então, a gente vai calcular aqui, ó. Então, a minha variância ao quadrado vai dar ali, como tá aqui tirado o nosso valor, deixa eu olhar aqui, 213,1304. 213,1304. Esse é o nosso valor, dividido por n menos 1, que é 114. A minha variância vai ser de... Aqui eu vou usar já que eu tenho na calculadora, tá? Eu nem vou usar aquele valor arredondado. E vou dividir por 114. Isso vai me dar 2,045. Bom, para a gente achar o desvio padrão, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair a raiz desse valor, que vai me dar um valor aproximado de 1,43. Esse é o meu afastamento médio dos dados com relação à minha média, certo? Bom, se a gente for utilizando simplificações, vamos só para mostrar para vocês assim o que isso acaba, né, significando lá no final. Só falo isso para vocês porque daqui a pouco, se a gente for fazer uma questão
no Moodle com alternativas, pode ser que pelos arredondamentos vocês acabem se afastando muito do resultado final, tá? Isso pode trazer problemas para vocês, ou de ter alguma outra alternativa que seja mais próximo do valor que vocês encontraram do que do valor real, tá? O que acontece? Geralmente o que que a gente faz, né? Então, se eu calculo primeiro só a média, ó, 240 dividido por 115, eu tenho esse valor. Bom, isso nos dá o quê? Aproximadamente 2,09. Então, vamos usar aqui a simplificaçãozinha. Então, assim, ó, com arredondamentos. Então, a minha média, nesse caso, a minha média aqui seria de 2,09. 0,9. Aí, o que que vai acontecer? Então, a nossa variância vai ser o 734 menos o nosso n, 115, vezes o 2,09 ao quadrado. Tudo isso dividido por 114. Vamos calcular aquela segunda parte ali. Fazer 2,09 ao quadrado multiplicado por 115. Então, eu vou ter 734 menos, aqui deu o nosso valor, 502,33. Esse valor dividido por 114. Bom, a nossa variância vai ser igual, vamos calcular tudo aqui agora. 734 menos 502,33. 3 a mais, vamos de novo. 734 menos 502,33 igual, dividido por 114. 2,03 aproximadamente. Vejam, olhem a diferença que a gente chegou. 2,045, 2,03. Agora, para achar aqui, a gente vai extrair a raiz desse carinha para achar o nosso desvio padrão. Raiz quadrada, se a gente está usando sem aproximação, né? 1,42. A gente tinha 1,43, tá? Usando, então, ali umas 4 casas decimais, usando os arredondamentos mais adequados, no final a gente chega num valor aproximado. Uma casa decimal tá ok, né? De 1,43 para 1,42. Agora, se a gente vai fazendo arredondamentos maiores, né? Usando menos casas decimais, essa diferença cada vez aumenta mais, tá? Então, para vocês verem, se a gente faz os arredondamentos adequados, ok, a gente chega em valores semelhantes, tá? Mas cuidem esses arredondamentos durante o cálculo, certo? Aqui, então, tem as propriedades da variância, né? Então, o que que acontece? Se eu adiciono ou subtraio uma constante de todos os valores do conjunto, a variância não tem alteração, certo? Variância não muda. E se eu multiplico ou divido todos os valores por uma constante, a variância absoluta fica multiplicado dividida pelo quadrado da constante. Soma, subtração em todos os dados não altera a variância. Multiplicação ou divisão altera, multiplica ou divide pelo quadrado desse valor, certo? Então, aqui a gente tem um exemplinho, né? Eu tenho, então, uma média, uma variável m, de média 40 e variância 5. O que que acontece, né? Então, quando tem um outro valor, onde eu adiciono 30 a todos os meus dados. Bom, se eu adiciono 30, a média vai ter impacto. Lembram o que acontecia com a média, né? Ela é bem sensível aos dados, então ela aumenta em 30. Já a variância permanece a mesma. Bom, se eu multiplico 3, a média eu multiplico por 3, ela é sensível a todas as alterações. E a variância eu vou multiplicar pelo 3 ao quadrado, né? Então, eu vou multiplicar por 9 e vai a 45. Se eu multiplico e subtraio, bom,
a minha média vai ter alteração tanto pela multiplicação quanto pela subtração. Eu vou, então, ter o dobro, 40 vezes 2, 80, e vou subtrair daqui 8. E fico a 72. Já a variância, o único impacto vai ser, então, do 2, que eu vou elevar ao quadrado, 2 ao quadrado, e vou multiplicar pela variância, chegando, então, no valor de 20. Certo? Então, na média, adição, subtração, multiplicação, divisão que eu faço em todos os elementos, impacta na minha média, de forma direta. A variância, adição e subtração não tem impacto algum. Multiplicação e divisão é impactada pelo quadrado da constante que foi aplicada, né? Multiplicado ou dividido todos os elementos do conjunto. Para finalizar aqui, então, né, o que eu queria ter feito no nosso encontro de hoje, depois eu ia deixar o tempo para vocês resolverem questões, era então a questão do coeficiente de variação ou de variabilidade, certo? O que ele serve? Ele serve para a gente comparar grupos para ver qual deles é mais homogêneo do que o outro, certo? Qual é mais homogêneo, qual que, ao contrário, né, é mais heterogêneo. Ele se dá com base em quê? Nessa razão entre desvio padrão e média, certo? Tendo desvio padrão e média, eu calculo o coeficiente de variação. Nesse exemplo, né, se eu tenho um desvio padrão no grupo A de 3 e média de 10. Nesse caso, o meu coeficiente vai ser 3 décimos, que é igual a 0,3. Eu posso representar isso como 30%, eu posso representar no formato de uma porcentagem. Esse é para o grupo A. Já para o grupo B, eu teria 5 dividido por 500, que me dá 0,01. E eu posso representar como sendo um ponto percentual. Percebam que esse aqui, ele é bem menor, 1%, né, comparado a 30%. O que significa que o grupo B, ele é mais homogêneo. O desvio padrão tem menos importância dentro desse conjunto do que do outro. O grupo ele é mais homogêneo, os dados são mais coesos, mais próximos da nossa média, certo? Bom, aí aqui depois eu vou deixar então para vocês essas duas questões, que não são as questões que vão ficar no Moodle como questionário, eu vou editar um Moodle lá depois com o questionário, né? E vou deixar também a resolução dessas questões, assim como a anterior, para que vocês possam praticar, tirar dúvidas antes de fazerem o questionário. E dúvidas que vocês tenham, entrem também em contato comigo, que a gente pode combinar daqui a pouco um horário, né? Fazer alguma, né, possibilidade aí para gente sanar possíveis dúvidas, certo? Bons estudos aí para vocês e até mais.